Mais uma vez, caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de História Geral, tema Guerra Fria. Estamos na primeira etapa da Guerra Fria, denominada de Primeira Guerra Fria, e vamos, então, hoje trabalhar os organismos militares criados pelas duas superpotências, naquela tentativa eu expliquei na aula passada do controle sobre as suas respectivas áreas de influência, mais do que áreas de influência nesse momento, a tentativa da criação dos blocos de poder, e depois trabalharemos a primeira das crises, né, importantes desse período da Guerra Fria, desse primeiro momento da Guerra Fria, que foi o chamado Golpe de Praga em 1948, certo? Vou dividir a minha tela com vocês. Aqui. E a partir de agora, então, vamos trabalhar no detalhamento. Aqui, né, o título, né, do nosso PowerPoint, as etapas que nós vimos, o discurso de Fulton, formação dos blocos de poder. Estamos exatamente nesse ponto. Já vimos, né, doutrina Truman e seu contraponto, a doutrina Idanov, vimos a necessidade que o governo soviético teve da criação de um organismo para controlar os principais partidos comunistas no seu entendimento, não é isso? Os partidos comunistas do leste europeu e o Partido Comunista da França e da Itália. A questão dos controles econômicos, o Plano Marshall, que é o mais importante, ajuda norte-americana à Europa, que acabou sendo só a Europa ocidental, porque a União Soviética pressionou para que os países do seu bloco não aceitassem. A resposta soviética ao Comecon, uma tentativa de integração das economias do bloco socialista, porém, num primeiro momento, que claramente beneficiava a União Soviética, porque a União Soviética ela precisava se reconstruir. Eu volto e vou começar desse ponto. Tá? As duas superpotências ou potências, quando terminam a guerra, Estados Unidos e União Soviética, estão em condições muito diferentes. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, econômica, financeira, industrial, enfim. Tá? 60% das mercadorias que circulavam, das manufaturas que circulavam no comércio internacional, eram produzidas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha cerca de 80% do ouro, das reservas mundiais de ouro. Então, nenhuma parte do território norte-americano continental, Pearl Harbor realmente foi atacada, Havaí, mas não é território continental, foi atacado na Segunda Guerra Mundial. Portanto, era completamente diferente da União Soviética, que tinha passado lá 3 anos e meio combatendo, perdão, as forças alemãs que tinham invadido o seu território e deixado um grau de destruição não apenas da sua estrutura econômica, mas do morticínio que a sua população civil e militar, né, sofreu nesse conflito. De qualquer maneira, a União Soviética tinha força militar, mas economicamente tinha que se reconstruir outra vez. E por isso o Comecon, num primeiro momento, retira recursos dos países do bloco para o fortalecimento da economia soviética. Vamos para os controles militares. Tá certo? O TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, é o Tratado do Rio de Janeiro, também chamado, é o organismo militar das Américas, ou seja, o governo dos Estados Unidos propõe e os governos da América aceitam, não é isso? É a formação de um organismo militar em que o núcleo central do acordo seria, se um dos países membros do TIAR fosse atacado, né, por um país de fora do continente americano, externo ao continente americano, os demais viriam em defesa daquele que foi atacado. A tese americana aqui é já ter, né, um organismo militar para o caso de um ataque, obviamente, soviético, que nesse momento é a potência que poderia ser entendida como ameaçadora,
aos interesses norte-americanos e, portanto, não precisaria fazer como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, depois do ataque japonês a Pearl Harbor, convocar às pressas uma reunião de chanceleres aqui da América, como aconteceu em janeiro de 42, também aqui no Rio de Janeiro, para tirar uma posição única dos governos do continente americano. Agora existiria, e existiu, esse organismo militar sob controle norte-americano, que, em caso de ataque, as Forças Armadas dos Estados membros do TIAR se colocariam em defesa, sob liderança, repetindo, dos Estados Unidos, àquele país que fora atacado. A OTAN é o equivalente do TIAR, só que dessa vez reunindo os Estados Unidos, isso, Canadá, a América do Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e países da Europa, basicamente Europa Ocidental, mas também vai entrar aqui, nós vamos ver no mapa, vou mostrar aqui, a Grécia, tá? A própria Turquia, que está essa aqui, mas na verdade é a Turquia europeia, mas ela entra desse lado aqui também da Turquia, a Itália, a República Federal da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Reino Unido. Tá? A França é um caso à parte, porque a França se retirou da OTAN em 1966 e só retornou à OTAN em 1995. Aí foi o general de Gaulle que tomou a decisão. É um caso, enfim, de um detalhe excessivo, tudo bem? E já vemos aqui, já vamos trabalhar o outro lado, a resposta soviética, que foi o Pacto de Varsóvia. Então, os países membros do Bloco Soviético, em 1955, portanto, a Iugoslávia está fora. No primeiro momento, faltou aqui a Albânia, tá? Que também estava no Pacto de Varsóvia, e depois se retirou em 62, perfeito? Mas era o organismo militar, aqui a República Democrática Alemã, era o organismo militar de contraponto à OTAN. Mas vamos voltar aqui, porque está faltando a OTASE, Organização do Tratado do Sudeste Asiático, também sob liderança norte-americana, que reunia, então, países do sudeste da Ásia, como o Laos, o Camboja, o Vietnã do Sul e outras regiões ali, perdão, a Birmânia, enfim, a Tailândia, para a defesa ali da região do Sudeste Asiático. A data 54, nós veremos numa outra aula, é o fim da Guerra da Indochina, quando os franceses foram derrotados pelas forças da guerrilha vietnamita, do Viet Minh, tá? E a partir daí surgiu o Vietnã do Norte socialista. Então, se nós repararmos mais uma vez, a OTAN, o TIAR, a OTAS, estão dentro da lógica da política de contenção, cercar a União Soviética, cercar militarmente. Os Estados Unidos tinham, então, a partir desse momento, não é isso, bases militares nas diversas partes do mundo para fazer o cerco à União Soviética. Perfeito? Ideia política de contenção, que o governo soviético entendia que era uma política agressiva, mas só em 55 construiu lá a sua organização militar, o chamado Pacto de Varsóvia. Um detalhe, a OTAN, no momento da Guerra Fria, do período da Guerra Fria, nunca entrou efetivamente em ação militar. Já as tropas do Pacto de Varsóvia foram utilizadas não num ataque à OTAN, mas para conter movimentos que a União Soviética considerou perigoso para o socialismo, na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia na Primavera de Praga de 1968. Portanto, o Pacto de Varsóvia ele atuou como uma espécie de polícia interna ao bloco socialista para reprimir movimentos que seriam considerados contrários aos interesses do socialismo, que na época era o socialismo único considerado válido, o soviético. Perfeito? A partir daí, aqui estão os símbolos, OTAN, Pacto de Varsóvia. A OTAN existe até hoje, inclusive com vários países que tinham sido membros do Pacto de Varsóvia, hoje fazem parte da OTAN. E o Pacto de Varsóvia oficialmente deixou de existir em março de 91, embora na prática, desde o final de 89, com a dissolução do bloco soviético, ele já não existisse mais.
Tá? E agora nós vamos trabalhar as principais crises e conflitos desse período, tá certo? Então, o golpe de Praga é o nosso assunto de hoje. Quando trabalharmos o bloqueio de Berlim, trabalharemos também o Muro de Berlim. A Guerra da Indochina, haverá uma aula especial sobre o assunto, englobando a Guerra do Vietnã. A Revolução Chinesa também será matéria de um outro encontro nosso, e a Guerra da Coreia será o nosso tópico depois das crises de Berlim. Perfeito? Então vamos trabalhar o golpe de Praga. O que foi isso? Quando a União Soviética, né, ocupou aqui na Segunda Guerra Mundial as regiões do leste europeu, expulsando as tropas alemãs e derrubando os governos pró-Alemanha, tá, instaurou-se, né, uma ordem que claramente tinha a liderança soviética. Porém, Stalin, aquela perspectiva, né, de não dar margem a que os governos ocidentais entendessem que o que a União Soviética estava fazendo era um processo expansionista, ele permitiu, isso, o governo soviético permitiu, o surgimento de diversos partidos políticos, e não apenas o Partido Comunista, nessas áreas. Até porque os comunistas eram minoria, claramente minoria, em todas essas regiões como força política. É só pensar o que tinha acontecido antes da guerra e no processo da Guerra Mundial. Ora, apesar de formar, então, muitas vezes, na maioria das vezes, governos de coalizão, a exceção era a Alemanha, que estava completamente, né, ocupada e governada pelos soviéticos, era ainda aquele momento de formação, né, da Alemanha, né. Os demais havia, então, um sistema multipartidário, certo? E que os comunistas, aí sim, controlavam alguns cargos chaves do governo, o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior, ou seja, quem controlava a polícia e quem controlava a justiça. E aos poucos, tá certo? Esse Partido Comunista foi criando, né, um domínio sobre essas áreas. Porém, é claro, tinham sido todos proibidos os partidos que tinham, a União Soviética considerava que eram partidos ou fascistas ou que tinham apoiado a presença alemã num primeiro momento, criaram partidos camponeses, etc. e tal, mas sem grande respaldo popular. A Tchecoslováquia era um caso à parte, porque era o único país do bloco que tinha tido uma experiência nos anos 20, nos anos 30, até a invasão alemã, né, de uma democracia pluripartidária. Aqui os comunistas tinham uma certa força, mas os principais partidos eram partidos, digamos, de uma linhagem mais social-democrata, perfeito? Só que com o crescimento da tensão da Guerra Fria, tá, o que aconteceu em 1948? O governo soviético foi pressionando esse primeiro-ministro, chamado Masaryk, que era social-democrata, a aceitar a fazer uma reforma ministerial que garantisse o total controle dos comunistas na prática do governo, né, do governo tcheco, né, ou seja, acabar com um pouco de democracia, ou da democracia que existia ainda na Tchecoslováquia pluripartidária, tá certo? Como havia reação da parte do primeiro-ministro, manifestações de rua, vou tentar mostrar, manifestações de rua de apoio à União Soviética, os soviéticos estavam com suas tropas dentro da Tchecoslováquia e o governo, então, do primeiro-ministro Masaryk entregou, né, o governo renunciou em bloco para a formação de um governo pró-soviético. Tá? Masaryk depois suicidou, ou teria sido suicidado, isso é uma discussão que até hoje não está ainda completamente resolvida. De qualquer maneira, o golpe de Praga, o que ele representou? Tá? Representou uma nova mudança de rumo, uma mudança de rumo do modelo soviético, perdão, da proposta soviética para a América, para a Europa Oriental. Agora surgiriam as chamadas democracias populares. Formalmente ainda existiriam outros partidos políticos que, em coalizão com os comunistas, governariam, mas na prática
o que havia era um governo controlado pelos partidos comunistas vinculados à União Soviética. Muitas vezes esses partidos não tinham o nome de comunista, por exemplo, na Polônia, Partido Operário Unificado Polonês, mas era o partido, né, ligado de forma completa aos interesses soviéticos. Então, o golpe de Praga foi entendido também no Ocidente, pelo governo norte-americano, por exemplo, como a imposição definitiva de ditaduras. Caiu a máscara, agora, claramente, a União Soviética impõe uma cortina de ferro, um domínio total sobre os países do bloco. Perfeito? Com isso, encerramos a apresentação desta aula. Tá? Espero que todos estejam bem, como sempre, saúde e paz, e logo, logo nos reencontraremos. Perfeito?